Boa tarde. Essa aqui é a Juliana, é a mãe do pequeno Matheus. Ela me contatou para me vir ver como é que estava o Matheus, que o Matheus estava meio... Tá com uns probleminhas pra dormir? esse é o probleminha da mãe dele. Fala. Quer que eu fale? Fala. Então vamos lá. O Matheus tá com 3 meses e ele é um bebê saudável, maravilhoso, só que é teimoso que só. E a gente tava com um pouquinho de problema com ele pra dormir, né? Ele não tava conseguindo dormir sozinho, dormia no meu peito, eu colocava ele no berço, ele gritava que não parava. E isso tava ficando cada vez pior. Chegava à noite, eu começava a ficar nervosa quando chegava o horário de colocar ele na cama, porque eu já sabia que eu ia ter que colocar ele no meu colo horas e horas, e o Matheus já tá ficando muito pesado, tava cada vez mais cansativo, e gritava no meu colo, aí eu revezava com meu marido, aí ele ficava no colo do meu marido também mais 1, 2 horas. Enfim, tava muito difícil assim de fazer o Matheus dormir. E muitas vezes quando ele dormia no nosso colo, a gente deixava ele no berço, aí ele gritava de novo e começava tudo, né? Aí por conta disso eu comecei a pesquisar, eu li livros sobre técnicas de dormir, li o livro da Tracy Hogg, fiz aquela técnica do pick up put down, mas não adiantou nada. E li aquele livro famoso também, o Nana Nenê, que é pra gente deixar o nenê se esgoelando lá e entrar a cada 5 minutos. Fiz isso umas 3 vezes, na 4ª eu já tava passando mal, chorando, com dor de barriga. Eu falei, não, isso eu também não consigo fazer. E aí pesquisando, eu encontrei a Lúcia, eu vi o depoimento de várias mães, né? E a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi o seguinte, Lúcia, o Matheus não tem, assim, problemas mil, ele tá comendo bem, tô conseguindo amamentar, ele dá os soninhos dele do dia, mas o meu problema é esse de fazê-lo dormir, né? Eu falei, só que eu já sei o que fazer pra ele dormir. Eu sei que se eu deixar ele se esgoelando lá, ele vai dormir, só que eu não quero fazer isso. Se esse for o seu método, então eu agradeço, mas assim, realmente não é pra mim. Se você tiver uma outra proposta, pra mim seria assim, muito bem-vinda, eu gostaria muito de ter você aqui na nossa casa. E aí pelo telefone a Lúcia explicou que, assim, as crianças choram, os bebês choram, né? Ela perguntou, escuta, ele já não tá chorando no seu colo? Eu falei, chora, e bastante. Ela falou, milagre não existe, não significa que eu vou passar a mão nele e ele vai dormir de uma hora pra outra. Mas a gente vai estar junto dele, a gente vai ficar do lado dele o tempo todo, de forma que ele entenda que ali é o lugarzinho dele de dormir, né? Aí eu conversei com meu marido, eu falei, olha, eu assim, tô muito cansada, né? Eu acordo de madrugada, fico rezando pra que ele, depois da mamada, consiga colocar ele no berço, ele fique quietinho, senão, né, naquele sono eu vou ter que ficar mais 1 hora lá nanando ele. Falei, tá muito difícil, meu marido chega em casa à noite, a gente não consegue comer uma pizza junto, porque já é a hora do banho, e do banho ele já vai pra mamada, da mamada ele já vem pro nosso colo, e do colo ele fica até, né, 11, meia-noite. Aí meu marido falou, vamos tentar, né, se você viu coisas boas a respeito dela. Eu falei, olha, eu li artigos, né, de jornalista falando sobre ela. Falei, a babá mais famosa do Brasil, com certeza. Falei, se não for com ela, acho que não vai ser com mais ninguém. Eu falei, e ela garantiu que a gente não vai largar o Matheus lá sozinho no berço e pegar ele só no dia seguinte. Aí a Lúcia, graças a Deus, conseguiu aí um horário pra gente, veio aí prontamente. Chegou já com toda a simpatia, o sorriso dela, mas assim, muito durona, né? Muito durona, muito firme, porque ela mostrou pra mim que, na verdade, assim, a gente não pode ter medo do bebê, medo que o bebê chore, né? Que a gente tem que ser firme pra poder passar essa segurança pro bebê. Então ela me fez colocar o Matheus no bercinho, ficar do lado dele ali o tempo todo. Ele chorou um pouquinho, mas eu tava ali com ele o tempo todo, eu fiquei batendo no bumbumzinho dele. E assim, depois de alguns minutos dele chorando, ele dormiu, ele só foi acordar no dia seguinte. Eu deixei ele no berço às 8 e pouco,
8 horas mais ou menos, às 11 eu fui dar uma mamadinha nele enquanto ele estava dormindo, para encher a barriguinha dele, ter certeza de que ele tinha condição de ficar a noite toda sem acordar. Ele foi acordar às 5h30 da manhã, dei mais uma mamadinha para ele, e depois eu que tive que acordá-lo às 8 e tanto da noite. Da manhã. Da manhã. Então, assim, o que eu percebi também é que não é o método que vai deixar o nenê dormir, o nenê gritando, que vai fazer a diferença. É um conjunto de coisas, e acho que é isso que a experiência, né, da Lúcia ajudou muito a gente. Não é só deixar o nenê dormindo e batendo no bumbum dele e ficando com ele. É uma série de coisas. A gente precisa saber se ele tá mamando direito, a gente precisa criar a rotina. Eu achei que ele tinha uma rotina porque a gente... Porque ele acordava, ele brincava, depois ele dormia, e ele fazia isso o dia todo. A gente dava o banho na hora do almoço, à noite a gente dava o banho da noite, ficava com ele no colo, mamada. Então, assim, eu achei que eu tivesse uma rotina, mas essa rotina não estava funcionando, porque eu entendi que, assim, o bebê tem horários para ele dormir. Eu não posso simplesmente deixar ele dormir a hora que ele quer, quanto tempo ele quer, porque isso vai fazer falta à noite, né? Então essa experiência da Lúcia foi muito importante para mim, para entender que é importante que ele tenha horários, que ele vai conseguir fazer tudo que um bebê saudável e feliz faz. Ele vai brincar muito tempo, ele vai dormir bastante tempo, isso é importante durante o dia para ele conseguir, né, descansar, e com isso ele consegue crescer e ficar bem. Que ele vai ter um banhinho na hora do almoço e que isso vai ajudar ele a relaxar e vai ser mais uma atividade do dia. Mas que vai chegar a hora, né, que é a hora da noite, que ele vai ter que ir pro bercinho dele, mas que com tudo isso que a gente fez durante o dia, ele vai ter toda a condição de chegar nesse momento cansado, né, para conseguir descansar e ter uma noite boa. Então, assim, pra mim valeu muito a Lúcia ter vindo aqui. Ela é uma pessoa muito acessível, muito razoável, né? Você lê muitas coisas aí de que faz isso, faz aquilo. Não é assim, gente. O bebê ele não é um boneco que você aperta o botão e ele vai fazer as coisas, né? Como mandam os livros e mandam as pessoas. Cada um é de um jeito, mas assim, acho que com um pouquinho de disciplina e a gente sendo firme, né? Não é assim, no primeiro choro do bebê ir lá pegá-lo ou, né, acudir, achar que a gente, eu vou cuidar do meu filho. Não é assim, né? A gente vai dar muito amor pra ele durante o dia todo, durante o tempo todo que ele precisa. Só que quando for a hora dele dormir, é a hora dele dormir. Ele vai ter que dormir no lugarzinho dele, porque eu tenho o meu lugar para dormir com meu marido, eu tenho o meu momento de dormir também. Então, assim, é uma coisa que foi boa para a família toda, né? Não precisei de muito tempo, a Lúcia tá comigo aqui há 2 dias e a gente viu que, assim, é só a gente fazer as coisas dentro do que ela orientou, que as coisas vão dar certo. E agora a gente tá aqui tudo anotadinho, bonitinho para dar seguimento, né? Porque a gente precisa manter, não adianta ela vir aqui também e depois a gente fazer tudo torto de novo, porque eu já soube que se a gente entortar tudo de novo, não adianta ligar para ela que ela não vai voltar. Ela vai falar, eu falei para você fazer direitinho e você não fez. Então, o bom é que agora, nesse momento, ele tá até dormindo, porque ele foi dormir, acho que era 11 horas, não, 11 e pouco. Foi dormir 11h30, já são 3 e pouco da tarde. Então ele continua, acordou um pouquinho, eu fui lá, bati no bumbum dele, botei ele para dormir. Ele tá lá dormindo. O interessante é isso, que ela tem que ter o horário dela para ela sair, para ela fazer as coisas dela, passear um pouquinho enquanto ele dorme. Depois tem o horário dela com o pai, né? Quando o pai chegar, botar ele para dormir. Criança da idade dele, com 3, 4 meses até 1 ano, tem que dormir 7 horas da noite. Não tem que dormir 9, não. Porque as pessoas, vocês têm que ter a vida de vocês, gente. Não pode só viver a vida da criança. Sabe? A criança tem horário de manhã, 4 horas para brincar. Ela tem um horário para dormir. Depois tem 4 horas da tarde para ela brincar. E depois a hora do pai. É por isso que às vezes há separação por causa disso. Porque a mãe não aceita. Ela não aceita que a criança tem que chorar. Ela não aceita que quando o pai chega, ela tem que saber separar. Tem que saber separar. Todo mundo tem que saber separar as coisas. Filho é filho, casa é casa, marido é marido. Senão não dá para conciliar isso tudo, não. Tem que ser tudo, cada um no seu horário.
Ele pode ter certeza que assim, o Matheus é um bebê muito amado, ele vai continuar sendo, eu vou dar todo o carinho pra ele do mundo, eu só não vou deixar ele ser mimado, né? Daí ele pegar ele no colo, faz isso. Ele vai entender que ele tem a hora dele pra tudo. Eu acho que com isso ele consegue até se desenvolver melhor, né? Ser um bebê ou uma criança que sabe deixar, quando a gente deixa ele lá no tapetinho dele, ele brinca sozinho, ele não fica assim, pra gente ir lá. Então acho que isso tudo é muito importante pra ele também, pro desenvolvimento dele, pra ele ser uma criança assim, mais independente, mais firme. Eu acho que isso vai ser muito bom pra ele. O interessante de hoje é que é o aniversário dela. No meu aniversário, eu falei pra Lúcia que assim, eu não poderia ter presente melhor, né? Do que saber que meu filho tá dormindo agora já há quase 4 horas. Isso ele nunca fez. A noite passada, então, também foi assim, um recorde absoluto. Isso nunca aconteceu. Nem quando eu fiz lá o método Nana Nenê, que eu falei pra vocês que eu fiz uma noite. Nem assim ele dormiu tanto tempo. Então assim, eu tô muito feliz porque eu tô sossegada, que eu fiz o que eu tinha que fazer pelo meu filho, sem que no meu coração isso fosse assim uma agressão, né? Eu tô tranquila com o que eu tô fazendo, da forma como a gente conduziu aí todo esse processo. E, gente, assim, acho que tudo tem jeito, né? Tem bebês que tem mais probleminhas, menos probleminhas, mas o importante é a gente ter vontade, a gente confiar na Lúcia, que é uma pessoa que tem, assim, muita experiência, e a gente ser firme, né? Saber que se a gente chamou ela pra nossa casa, vamos confiar no que ela tem pra dizer pra gente, porque ela já foi em milhões de casas, a gente vê milhões aí de pessoas só falando coisas maravilhosas a respeito dela. Então vamos confiar isso pra ela, né? Vamos deixar ela organizar a vidinha do bebê. Do casal, né? Da casa, do bebê, da do família. casal, da casa, né? E eu tenho certeza que hoje eu vou conseguir jantar com meu marido à noite, que ele vai estar dormindo, vou conseguir comemorar o meu aniversário, né, com o meu marido, a gente vai conseguir comer alguma coisa, conversar um pouco, coisa que a gente não faz já há bastante tempo. Outra coisa que eu achei muito importante também é assim, é não ter esperado tanto para chamar a Lúcia, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, ele é só um bebezinho, né? Ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele vai aprender a dormir sozinho, ele vai... Eu acho que assim, quanto antes a gente fizer isso, melhor. Pelo que eu sei aí de muitas amigas minhas, isso não melhora, isso piora. Porque a gente, quanto mais colo a gente dá, mais eles vão querer, mais vícios a gente tá dando pra criança, né? E aí quando eles vão ficando mais velhos, é mais difícil da gente tirar. Acho que eles sofrem mais, né? Porque eles vão entendendo cada vez mais. Então essa é outra dica que eu dou pra vocês. E se alguém quiser, né, tirar qualquer dúvida comigo, eu tô à disposição, né? Eu sou uma mãe que, assim como vocês, tem bebê, tem filho e passou por momentos difíceis. Estamos, né, nessa fase aí de adaptação. Eu sei que não é um dia nem dois, né, que, nossa, mudou radicalmente a nossa vida. Esses 2 dias foram maravilhosos e agora eu vou precisar colocar, né, e manter em prática tudo que eu aprendi com a Lúcia. Então, me coloco à disposição para trocar experiência, para falar sobre a Lúcia mais um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida. Mas eu super recomendo, fora que ela é uma pessoa maravilhosa, de um coração assim imenso, né? Uma pessoa que teve uma experiência de vida muito difícil e batalhou muito, né, para conseguir o que ela tem hoje. E olha, com certeza, não tenho dúvidas de que é a encantadora de bebês mais famosa do Brasil. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu? Nada, amor, nada. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês, agradeço mesmo de coração. Isso aqui é uma pessoa maravilhosa. Nossa, uma santa, uma santa. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, valeu.